Boa tarde, bem-vindos a mais um treinamento online do Grupo NICE. Eu sou Alexandre Maia, tutor do grupo. Estou aqui para falar para você hoje sobre o novo receptor RTX 3004. Este é o receptor de controle remoto que substituirá o RTX4A, ok? Pessoal, antes de dar início, se inscreva. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e sempre que tivermos uma nova live, um novo conteúdo, vocês serão notificados e não perderão a oportunidade de interagir conosco aqui durante a live, fazer suas perguntas, inclusive o chat está habilitado aí. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que eu estiver abordando aqui, pode lançar no chat, eu leio aqui e respondo na hora, ok? Bom, vamos lá. Falando do receptor RTX 3004, ele é um receptor que tem 4 saídas a relé. Ele pode acionar até 4 portões ou cancelas. Este receptor é indicado para solução de veículo, acesso de veículo, porque se trata de um controle remoto, ok? Pegando um ganchinho aí dos portões e nas cancelas, lembre-se, o Grupo NICE fabrica automatizadores e temos cancelas também no nosso portfólio. Então, fica a dica aí. Se você só nos conhece pelo controle de acesso, acesse o nosso site e veja todo o nosso portfólio na parte de automatizadores de portões, cancelas e também na parte de segurança eletrônica. Okay? Então, este receptor ele pode comandar até 4 portões ou cancelas. Por que até, pessoal? Depende do meu projeto e depende da regra de acesso do meu condomínio, onde eu vou estar instalando este equipamento. Okay? Então, dependendo da situação, eu vou utilizar um único receptor para acionar um único portão. Ou se eu tiver 4 portões, eu vou precisar de 4 receptores, um para cada portão, tudo depende da regra de acesso. Okay? Ele tem entrada digital para você poder ligar um sensor para poder utilizar ali para monitorar a porta aberta ou violação. Ou então eu posso utilizar essa entrada digital como passagem e inibição. Eu vou falar um pouquinho mais quando eu estiver explicando as configurações das entradas digital. Função pânico. Meu equipamento possui a função pânico. Eu posso determinar um botão, um ou mais botões específicos para o pânico ou qualquer tecla do meu controle remoto pressionada por 3 segundos vai gerar um pânico no meu sistema que vai aparecer lá no MG3000. Tá? Vai aparecer a informação do bloco, do apartamento, conforme o cadastro que você fez para aquele controle remoto, informação do veículo e tudo mais, qual é o receptor que ele está acionando, a saída de relé que ele está acionando, e aí você vai ter a notificação lá de pânico, que é o morador está entrando sob coação. E função remota, essa função é muito simples. Alexandre, mas do que se trata essa função remota? É uma aplicação muito simples. Quando eu habilito a função remota no receptor, significa que o controle remoto do morador, ele não mais vai acionar os relés do receptor. Ele vai apenas se identificar. Quando eu pressionar o controle remoto, eu vou enviar as informações para o MG3000 e aí quem vai liberar, apertar uma tecla para poder abrir o portão para eu entrar ou sair do condomínio, será porteiro através da botoeira de 7 teclas ou diretamente na tela do MG3000 ou nas teclas do módulo Guarita-IP, que é o módulo antigo, ou se eu estiver utilizando um software, eu posso fazer a abertura por botoeiras que eu crio no meu software. Ok? Então, função remota eu apenas aperto o controle remoto, me identifico para a portaria, mas não aciona relé para a abertura do portão. O equipamento possui LED de status e nesta versão aqui tem um diferencial, pois eu tenho um LED RGB, ok? E o equipamento faz atualização de firmware, atualização local, diferente do MG3000 que foi o tema da live passada. O MG3000 ou o Guarita-IP, né? Quem conhece o Guarita-IP sabe que eu consigo fazer atualização de firmware via TCP/IP e via software, além da opção de pendrive. Já no receptor RTX 3004 e demais receptores que são temas das outras lives,
a atualização de firmware é local, através de pendrive. Okay? Falando da placa do equipamento, então eu tenho aqui o meu equipamento, vou abrir, basta deslocar a tampa para cima e eu já vou acessar a placa do equipamento, ok? E aí eu vejo essas conexões aqui, ó. Eu tenho o resistor de fim de linha, on-board agora, e eu fecho ele com o que? Com o jumper. Então, se este for o último receptor da minha rede CAN, eu coloco o jumper. Se ele tiver no meio da instalação, ele não for o último, eu estiver cascateando fios depois dele, eu simplesmente removo este jumper e continuo o cascateamento do cabo CAN. Se ele for o último, eu venho aqui, ó, e simplesmente fecho o resistor de fim de linha. Então não há mais aquele resistor crimpado, ok? Eu tenho aqui a antena. Então a antena antes era um conector F, na versão do TX4A. No RTX 3004 é Borne, 2 vias. Então eu posso utilizar este fio preto aqui, ó, que nós fornecemos junto com o equipamento, no tamanho de 17,5 cm, ou se eu optar por fazer uma extensão da minha antena, eu vou poder parafusar aqui, utilizar um cabo coaxial RG59. A malha eu vou parafusar aqui, ó, na via da minha direita, e o elemento central tá aqui, ó, da minha esquerda. Tá identificado na placa, ok, pessoal? O que é GND e o que é antena. Então eu venho aqui com o cabo coaxial, decapo, ok? Parafuso aqui, e este cabo aí é no máximo de 25 metros, e na ponta do cabo eu vou ter que decapar, remover a malha e deixar lá o elemento central, cobre nu, 17,5 cm. Essa é uma maneira de mudar o ponto de recepção do meu RF, de modo que eu posso concentrar este equipamento dentro de um quadro e puxar a antena para um outro ponto, ok? Para de repente não deixar esse equipamento lá tão próximo à placa do portão, ok? Eu tenho aqui a minha porta USB para eu poder espetar o pendrive aqui, e eu aperto o bootloader. Então neste momento o equipamento vai fazer o que? Ele vai buscar no pendrive o arquivo correspondente ao firmware dele e vai sobrescrever, ok? Posso ter no pendrive arquivos dos todos os equipamentos, do MG3000, do CTW, do RTX, do RMF, todos no mesmo pendrive. Quando eu pressionar o bootloader, ele vai buscar o arquivo específico dele e vai sobrescrever, ok? Falando mais sobre o equipamento, eu tenho agora a rede CAN. Então a rede CAN, vocês podem observar que agora ela é Borne, ela não é mais o conector para o RJ9, então nós mudamos ela para Borne, fica mais fácil para você, instalador, poder fazer a conexão dos fios. Não há mais a necessidade de adquirir um alicate para crimpar os fios. E aqui, ó, tá simples, ó, eu chego simplesmente com um parzinho de fios, ó, CAN High, CAN Low. Aqui, ó, eu estou utilizando um cabo manga, porque a distância aqui é curtinha, um cabo manga. E aqui eu tenho CAN High, CAN Low. Então este é o último receptor da minha rede CAN. Eu parafuso aqui, ó, CAN High, CAN Low, e fecho o resistor de fim de linha. Eu vou cascatear outros equipamentos na rede CAN. Então eu removo o jumper e aí eu saio cascateando aqui, ó, um cabo até o próximo receptor, respeitando CAN High, CAN Low, ok? Simples essas conexões para não dar falha CAN, não dar conflito. Então basta remover o jumper e cascatear o cabo até o próximo, tá claro? E aí eu também tenho aqui as entradas digitais, que é onde eu ligo os sensores para poder monitorar o status do portão, se ele está aberto, se ele foi violado, ou utilizá-las como passagem e inibição, ok? Aqui é a conexão dos fios. Então eu tenho aqui, ó, alimentação, deixei tudo trançadinho para ficar mais fácil para poder identificar. Então eu tenho preto e vermelho de alimentação, eu tenho o amarelo, um par de amarelo, um par de verde, laranja e roxo, um para cada botão do meu controle remoto. Então o botão 1 do controle corresponde ao fio amarelo, o botão 2 ao fio verde,
3 laranja e 4 o fio roxo, ok? Então aqui está o chicote de conexão dos relés com a placa do portão e alimentação. Lembrando que esse equipamento é 12 volts DC, fonte 12 volts 1 ampere, ok? É suficiente para poder alimentar esse equipamento aqui. Falando sobre o chicote de alimentação, ok? Gente, o meu controle remoto, ele, independente dele ter 2, 3 ou 4 teclas, ele ocupa uma única posição de memória quando eu cadastro no Guarita ou no MG3000, ok? Então eu não gravo botão a botão, eu gravo o controle remoto. O que importa para mim é a serial do controle remoto. E na hora do acionamento eu vejo se você está pressionando o botão 1, 2, 3 ou 4 e faço acionamento na saída de relé correspondente. Então é importante que você saiba que, uma vez que eu cadastrei o controle remoto no sistema, se eu estiver utilizando um controle de 4 teclas, as 4 teclas vão ter ação sobre os 4 relés. Eu não tenho como fazer o relé 1, o botão 1 acionar o relé 2, 3 ou 4. O botão 1 é relé 1, botão 2, relé 2, 3, relé 3, 4, relé 4. E se eu quiser que todos os botões abram o portão, eu ligo os 4 relés em paralelo. Se eu quiser que mais que um botão abra o portão, eu preciso ligar os relés correspondentes aos botões que eu quero utilizar em paralelo lá na placa do portão, lá no GND e bot, ou no caso de estar utilizando uma cancela, você vai ligar lá, se for a cancela da NICE, você vai ligar lá no mais 24 e na entrada de bot da cancela lá, ou open ou close, enfim, da maneira que você vai operar a cancela, mas você vai ligar lá no acionamento destinado aos botões externos, acionamentos externos, ok? Então, este chicote aí eu tenho os amarelos que correspondem ao botão 1, verde, botão 2, laranja, botão 3 e o roxo, botão 4. Se eu quiser que o portão abra com o botão 1, eu ligo o parzinho de amarelo. Se eu quiser que abra com o botão 4, eu vou ligar o parzinho de roxo, ok? Isso você não consegue mudar em nem no MG3000, nem na configuração do RTX. É travado de firmware. Botão relé 1, 2, 3 e 4, assim sucessivamente, ok? Falando um pouco sobre as entradas digitais, que é este conector aqui, ó, este conector aqui, aqui eu tenho as entradas digitais do meu equipamento. Então eu tenho aí o pino 1 é o pino cinza, tá? É o fio cinza. O 2 é o preto GND, amarelo com branco é a entrada digital do canal 1, verde com branco canal 2, laranja com branco canal 3 e o roxo com branco canal 4, ok? Então é um chicote de 6 vias, onde eu ligo ou o sensor que eu vou monitorar o portão, ou um IVA de passar para utilizá-lo como passagem ou inibição, ok? Seguindo, nessa tabelinha aqui, então eu tenho aí, o cinza é o meu seletor. Então, se o cinza não estiver conectado ao GND, as entradas digitais funcionam como passagem. Então eu ligo um IVA ali para fazer registrar a passagem do veículo ou trabalhar como inibição, ok? Se eu conectar o cinza ao GND, então eles viram sensores de porta. Aí eu ligo os magnéticos ou micro switches nas entradas digitais e aí eu vou monitorar o portão. Se ele está aberto depois de 60 segundos, ok? Ele só vai reportar para o MG3000 que o portão está aberto depois de 60 segundos, mas no caso de violação, arrombamento, o reporte é imediato. Ele automaticamente já envia essa informação para o MG3000 ou para o módulo Guarita IP e ele vai gerar o evento, armazenar e exibir essa informação lá para o operador, no caso o porteiro ou quem estiver ali monitorando o equipamento, seja local ou remotamente, ok? Comparativo, né? Então veja como era o TX4A, que era a linha antiga, né, anterior, e veja o design aí do RTX 3004. Então, ó, gente,
É uma tampinha aqui, ó. Esse design que vocês vão ver, essa identidade aqui do produto. Então essa lentezinha aqui, ó, ela é translúcida, de modo que você veja a cor da piscada do LED. E o mais importante é que no verso da tampa, ok, pelo lado de dentro, eu vou ter um guia rápido com as conexões. Então vai ficar muito mais simples para vocês observarem. Está em campo, basta remover a tampinha e vocês terão esse guia rápido aqui para poderem tirar ali, ó, ver rapidinho o que é o que. Vamos dizer assim, ó, é um mini manual no verso do equipamento. É um guia rápido, vai ficar aqui, ó, bacana. Você está em campo, então vai poder tirar assim, de bate-pronto ali na hora, a dúvida sobre a conexão. Se tiver ainda persistir dúvida, você pode acionar o nosso departamento de suporte. Eles vão ter prazer em te ajudar com relação a isso, ok? Falando ainda do comparativo, se vocês puderem observar aí neste slide, o chicote de um é plug and play no outro. Então nós fizemos o equipamento de maneira que você possa migrar da linha antiga para a nova sem problema, ok? Sem ter que trocar chicote e cortar, exceto ali, como eu já expliquei, o CAN não é mais RJ9, ok? É Borne, para facilitar a instalação, facilitar a vida do instalador, e a antena também não é mais o conector F, agora é Borne também, então também ficou muito mais simples. Se você precisar colocar ali um cabo RG59, você não precisa nem sequer ter o alicate limpador, basta decapar as pontas dos fios e parafusar ali no Borne diretamente, ok? Falando de conexão, a rede CAN, o resistor de fim de linha, como eu acabei de mencionar, e ó, como ficou prático ali agora, um resistor de fim de linha na placa e você fecha com o jumper, tá claro? E a antena que eu também acabei de mencionar agora, certo? São as diferenças, mas se eu quiser trocar um TX4A pelo RTX 3004, basta eu copiar o endereço CAN do receptor e as configurações no DIP, faço a conexão do cabo CAN e mando atualizar a memória dos receptores lá pelo IG3000 ou pelo módulo Guarita IP. Você deve estar se perguntando, Alexandre, esse RTX 3004 tem uma instalação onde eu tenho um módulo Guarita IP com o TX4A. Eu posso substituir o TX4A pelo RTX 3004? É 100% compatível? É 100% compatível, ok? O que eu tenho aí de diferente em relação ao TX4A é que, se vocês observarem no equipamento, agora eu tenho aqui, ó, estes jumpers aqui, onde eu seleciono o que? O tempo de acionamento do relé. No TX4A o tempo é fixo, ok? No RTX 3004 eu tenho duas possibilidades: meio segundo de acionamento ou 1 segundo. Isso, essa função aqui, essa configuração a gente colocou no equipamento porque há placas de portão no mercado que o pulso de meio segundo é rápido demais, ela não reconhece como um acionamento lá no bote, então o portão não faz abertura. Por outro lado, tem placas aí que se eu dou um pulso de 1 segundo, ela pode interpretar como 2 pulsos e de repente o portão andar e parar. Então, dependendo da placa que eu estou utilizando, lembrando que esse equipamento eu posso conectar com qualquer placa de portão em qualquer automatizador do mercado, mas que de preferência seja nosso aqui da Nice, ok? Padronizar a instalação tudo com Nice seria o ideal. Mas, como a gente não tem como prever isso aí, exigir de você, instalador, que você migre todos os equipamentos para Nice, inclusive o automatizador, mas enfim, eu tenho um equipamento que vai funcionar em qualquer automatizador do mercado. Então eu faço o ajuste aqui, ó, do tempo, se eu quero meio ou 1 segundo, e são tempos individuais, porque eu tenho aqui, ó, 4 jumpers, ok? Um para cada relé. Então eu posso ter o relé 1 dando um pulso de meio segundo, relé 2, 3 e 4 dando pulsos de 1 segundo. Vai de acordo, eu vou ajustar isso aqui de acordo com o comportamento da placa do portão. E aí, falando do Deep Switch, no slide está um pouquinho diferente aqui, mas é só uma questão de peça, ok? De modelo de Deep Switch, mas a função é a mesma. O meu aqui está vermelhinho e no slide ele está azul, ok? Mas a função desse Deep Switch aqui é a mesma, certo? Só é uma questão de fornecedor. Então, qual a função desse Deep Switch, gente? O Deep Switch, eu tenho aí uma tabelinha onde eu tenho 8 possibilidades.
Então, um DIP switch de 3 vias, 2 possibilidades em cada uma delas, eu tenho 8 possibilidades, porque é uma combinação binária, certo? Onde eu tenho aí as bolinhas todas brancas, são todas as chavinhas desligadas, ele está no endereço 1. Quando eu ligo a chavinha número 1, ele vira endereço 2. Quando eu ligo a 2, ele vira 3. Então, é uma combinação binária, ok? 8 possibilidades, 2 elevado à terceira, então tenho 8 possibilidades. Aí estão os meus 8 receptores de RF que eu posso ter conectados ao MG3000. Na live passada eu falei que o MG3000 poderia gerenciar 8 receptores de cada tipo, e os 4 tipos são RF, cartão, tag ativo e tag passivo. Então, quando eu estou trabalhando com a solução de RF, que é o RTX 3004, eu posso ter 8 receptores e eu configuro os endereços neste DIP switch aí. Lembrando que eu não posso ter 2 receptores no mesmo endereço CAN, ok? Porque senão vai dar conflito na hora de fazer acionamentos e reportar informações para o MG3000, ok? Então, é nessa tabela, basta seguir a tabelinha e na hora em que eu vou fazer o cadastro do controle remoto, eu habilito ali, ó, para qual receptor que eu quero ou para quais receptores eu quero endereçar aquele controle remoto. Então, é ali onde eu dou permissões para o controle remoto, se ele deve ou não abrir um determinado portão, ok? Ali é um exemplo de codificação, então eu tenho ali, quando eu ligo a chavinha número 2, ele virou um endereço 3. Então, se eu quero cadastrar um controle remoto e endereçar para o receptor número 3, eu vou ali, ó, naquela sequência ali e marco sim para o receptor número 3. E depois, a hora que eu finalizar o cadastro, tudo bonitinho lá com apartamento, bloco, faço o endereçamento corretamente, nome do morador, as informações do veículo e tudo mais, eu mando atualizar a memória dos receptores, aí eu estou enviando a serial daquele controle remoto para o receptor que eu habilitei ali naqueles N e S ali que vocês estão vendo no slide, ok? Falando aqui da parte do LED, tem uma novidade nesse equipamento. Eu estava falando para vocês que essa tampinha aqui, ó, essa parte aqui, ela é translúcida, para que eu possa verificar a cor da piscada do LED. Então, o que mudou em relação ao TX4A? O TX4A era um LEDzinho vermelho. Neste equipamento aqui, o LED é RGB e ele pisca na cor azul. Então, ele piscando de forma intermitente, assim, ó, na cor azul significa que ele está em operação normal. Quando ele apresentar falha, ele vai piscar intermitente na cor vermelha. E aí, lembre-se, quando eu aciono o controle remoto, botão número 1, qual é o fio que ele aciona, né? É o relé 1 que quando eu aciono o botão 1, ele aciona o relé 1 que corresponde ao fio amarelo. Então o LED também vai sinalizar na cor amarela, de acordo com o botão que eu estou pressionando. A mesma coisa vale para o verde, laranja e roxo. Então o LED RGB veio para facilitar aí um diagnóstico de falha, né? Você vai identificar pela cor azul que é um receptor de controle remoto. Se estiver piscando vermelho é porque está com falha CAN. E se de repente ali, ó, o morador falar, olha, eu estou pressionando o botão do meu controle remoto, mas o portão não está abrindo, você vai conseguir identificar ali pela cor do LED na hora do acionamento se realmente o morador está acionando o botão correto ou não. Que é uma queixa muito grande, que eu pressiono e o portão não abre. Às vezes o morador está pressionando o botão errado, ok? Conexão do MG3000 com o RTX 3004. Apenas 2 fiozinhos, como eu mostrei para vocês ali, conectados lá no board, que é basicamente isso daqui. Então eu vou pegar 2 fios saindo do Guarita, CAN High e CAN Low, e vou conectar no CAN High CAN Low do RTX, ok? E lembrando ali, se é o último receptor, perdão, da rede CAN, eu fecho o jumper ali para fechar o resistor interno, tá? Esse resistor aí tá on-board na ponta, ok, gente? O equipamento é muito simples, é plug and play, ok? Falando do DIP de 8 vias, que é esse DIP aqui, ó, que aí na figura tá na cor azul, mas aqui, ó,
está na cor vermelhinha, este tipo de 8 vias são para configurações diversas. Que configurações são essas? São essas aqui, ó. Quando eu tenho, deixa eu ver aqui, slide, peraí. Aqui, boa, desculpa a falha aí, viu, gente? Ô, produção, que é isso, produção? Tá dormindo aí, produção? Tá mudando o slide para mim, produção? Vamos lá. O JP1 ao JP4, ok? Eu deixo ou o botão ativo ou deixo ele inibido. Para que qual a função disso, Alexandre? Veja, tudo que acontece no meu sistema, o MG3000 ele registra na forma de log, tá? Eu tenho lá para depois tirar um relatório. Então, se eu estou utilizando apenas o botão 1 para abrir um portão, eu posso inibir os botões que eu não vou utilizar naquele receptor. Não vou inibir no controle remoto, ok? Eu vou no receptor, então eu vou lá. Se eu ligar na chavinha número 2, eu coloco o botão inativo, deixo ele na condição de inibido. Então, o receptor não vai receber o RF, ele vai desconsiderar o acionamento do botão 2 de todos os controles que estão endereçados para ele. Então, à medida que eu vou ligando a chavinha de 1 a 4, eu vou inibindo o botão do controle remoto que eu não quero utilizar neste receptor, ok? O JP5 é com relação ao pânico. Então, o pânico eu tenho o acionamento prolongado. Então, qualquer botão do meu controle remoto acionado por 3 segundos gera um pânico no sistema. Alexandre, eu não quero isso. Eu quero um botão específico. Eu quero o botão 1 para entrar e o 2 para entrar como pânico, né? Então, eu vou até o menu do MG3000, no menu avançado, defino o botão 2 como pânico e desabilito lá o pânico por acionamento prolongado e venho aqui no receptor correspondente e ligo a chavinha número 5. Então, desta maneira, eu posso morrer lá segurando o botão 1 que não vai reportar pânico. Só vai reportar pânico se eu acionar o botão número 2. Então, eu posso ficar com o dedo pressionando no 1 lá por tempo indeterminado que ele nunca vai reportar pânico, somente no botão 2. E ainda tem a opção de trabalhar com a forma híbrida, que é deixar o acionamento por tempo prolongado e ainda assim ter um botão de pânico imediato. Então, o botão 1, um acionamento, ele abre o portão. Um acionamento ali, você segura a tecla por 3 segundos, ele abre o portão com pânico. E ainda tenho o botão 2 para eu poder fazer o acionamento. Aí, independente do tempo de acionamento do botão 2, o pânico será imediato e aí vai reportar lá para o MG3000. É importante dizer para você que para que o botão 2 tenha ação sobre o sistema, eu tenho que deixar ele habilitado ali, ó. No JP2 ele tem que estar nativo, então a chavinha tem que estar na posição off. E para ele abrir o portão, eu tenho que ligar os fios verdes que corresponde ao botão 2 na placa do portão, senão ele só vai reportar lá para o MG3000, mas não vai abrir o portão para o morador entrar, ok? A função remota, no JP6 eu habilito ou desabilito. Então o remoto é, como eu já expliquei um pouco antes, se ele estiver desligado, o morador pressiona o botão, o receptor aciona um relé e faz a abertura do portão. Se eu ligar o JP6, ele entra na condição de remoto, aí o morador apenas se identifica, ele não faz a abertura. Quem faz é o porteiro ou um software que você estiver utilizando para fazer a gestão, o gerenciamento do equipamento, tá claro? JP7 é o ajuste do baud rate. Então, eu falei na live passada que o cabo CAN ele pode ter 500 metros em cada porta CAN do MG3000 ou 1000 metros, depende do cabo que eu estou utilizando e do baud rate que eu estou configurando. Então, para utilizar até 500 metros de fio, eu deixo em 125 kilobits. Eu vou exceder os 500 metros da rede CAN, independente de qual porta seja, eu tenho que ir em todos os receptores da rede CAN
e alterar o baud rate para 20 kilobits e também alterar no MG3000 ou no GuariniTP. E o JP8, eu aconselho você a não mexer nele, porque ele é um jumper específico para um determinado integrador, e aí se você habilitar o JP8, a rede CAN ela fica customizada, então o receptor ele perde a comunicação com o MG3000 quando eu customizar a CAN. Então eu aconselho você a não mexer no JP8, deixa ele em off de fábrica, ok? Seguindo aqui, os controles remotos, os dispositivos compatíveis. Então eu tenho o controle remoto de 2 teclas, o Era Int disponível em 5 cores e o Era One disponível na cor preta. É importante dizer que este controle remoto ele é compatível com os segmentos de automação, controle de acesso e segurança eletrônica. Na parte de segurança eletrônica, exceto os eletrificadores, pois este controle remoto ele é rolling code e os eletrificadores é código aberto, ok? Então ele vai funcionar na Cloud Alarm e demais equipamentos, mas não nos eletrificadores, tá claro? Falando um pouquinho sobre o Era Int, ele tem a inscrição NICE. Se você tiver um controle remoto que tiver ainda a inscrição PCINIM, não vai funcionar no sistema de controle de acesso, ok? Porque o que tem inscrição PCINIM, ele só carrega o código PCINIM. O controle remoto que tem inscrição NICE, na hora em que você pressiona o controle remoto, ele efetua a transmissão do código PCINIM e do código HCS, que é a parte de controle de acesso, né? O antigo linear, vamos dizer assim. Então, pressionou uma vez, vai o código de automatizadores na frente, tá? Para não fazermos menção a nenhuma marca aí que já não existe mais, né, produção? Essas marcas não existem mais, mas então o que acontece é o seguinte: quando você pressiona o controle remoto, ele manda um código do portão e na sequência manda, na mesma transmissão, o código do controle de acesso, ok? Somente no controle NICE. Então o controle com a inscrição PCINIM não vai funcionar neste receptor. E não adianta atualizar o firmware do receptor, porque é uma questão de firmware de controle, ok? Então não vai funcionar. Chegou no condomínio que o cara já tem uma máquina NICE instalada lá, mas ele está utilizando os controles Era Int com a inscrição PCINIM, você está entrando com um sistema de controle de acesso, você tem que estar ciente que os controles deverão ser substituídos pelos controles que têm a inscrição NICE, ok? Conexão, então é o MG3000 aqui, conectado ali, ó, é o cabo CAN, 2 fiozinhos entre o MG3000 e entre o receptor, e aí é um exemplo, eu estou utilizando o botão 1 para fazer a abertura do portão. Então eu vou ligar o amarelo no GND e o outro eu ligo no bot. Então toda vez que eu pressionar o botão 1, eu vou dar um comando na placa do portão para fazer a abertura, ok? Se eu quiser o botão 2, eu ligo o verde, 3 laranja, 4 roxo. Se eu quiser os 4 botões acionando este portão, então eu faço um paralelo entre os 4 relés. Qualquer um deles que eu acionar, vai acionar o automatizador e assim efetuar a abertura, ok? Falando um pouquinho sobre o nosso aplicativo, então eu tenho aqui o especialista NICE 2.0, eu tenho ali os catálogos dos meus equipamentos, tenho os manuais também dentro do aplicativo, ok? Tenho a possibilidade de fazer o orçamento do meu cliente dentro do aplicativo, montar o orçamento dele. Lembrando, quando eu falo de orçamento, é o seu orçamento para o cliente, não é o orçamento seu com o distribuidor ou seu aqui com a fábrica. Lembrando que nós não vendemos para consumidor, para instaladores e consumidores finais. Trabalhando nossa política é sempre via distribuidor. Então esse orçamento que você monta aí é o seu orçamento para o seu cliente. Então você pode ir listando ali os equipamentos que você vai utilizar no seu projeto, na sua instalação, ok? Pode criar sua agenda dentro do aplicativo, cadastrar os seus clientes lá também, para posteriormente mandar um questionário, uma ficha de avaliação da qualidade do seu trabalho. E o seu cliente vai poder fazer essa avaliação e depois isso vai ficar disponível aí para consulta geral. Então, faça um bom trabalho para ficar bem avaliado, ficar bem na fita aí com o seu cliente. E na hora em que alguém for fazer essa pesquisa lá por um profissional naquela região, você vai aparecer lá bem pontuado, ok? E aí, na próxima atualização, né, produção? Em breve
você vai poder fazer a inscrição para os nossos treinamentos presenciais. Já está liberado, é isso? Olha, A partir da semana que vem no Android, dezembro no iOS. Olha aí, a produção acabou de falar aqui, ó, que a partir da semana que vem, essa parte de agenda e inscrição para treinamentos presenciais no Nice Academy já vai estar liberada. Então você se inscreve por lá, faz o pagamento por lá, e em dezembro, né? Dezembro vai estar liberado a versão para iOS, ok, gente? Então fica aí o convite para vocês baixarem o nosso aplicativo e acompanharem. Inclusive lá tem alguns videozinhos tutoriais, na hora que você clica lá ele direciona diretamente para o vídeo no nosso canal lá do YouTube, ok? Nice Academy são os treinamentos presenciais, ora ministrados em São Caetano, ora em Santa Rita, certo? Nos 3 segmentos, é isso, produção? 2 segmentos, né? Os três segmentos, isso, os 3 segmentos: automatizadores, controle de acesso e segurança eletrônica. Então você vai entrar lá, vai olhar a agenda, vai ver a data que melhor se encaixa com a sua pretensão de assistir o treinamento. Você se inscreve, pode pagar pelo aplicativo, e aí você pode se inscrever para o treinamento em São Caetano ou em Santa Rita do Sapucaí, ok? Nossa fábrica, nossa outra planta lá no sul de Minas, ok? Fica o convite aqui para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, ok? Não esqueçam de ativar as notificações, e também aqui, ó, os nossos telefones para contato. Então você vai falar de controle de acesso, 282-388-00, opção 2, lembre-se DDD 11, e para falar com automatizadores, né, pegar um suporte na linha de automatizadores e segurança eletrônica, no DDD 19 213 27 27, a mais 27 quintos e 27 17 27 56. Só atente-se aí pelos horários. Na planta São Caetano é de segunda a sexta, das 8 às 17h30, e aos plantões até às 21 horas, e ao sábado os plantões das 8 às 13. É aqui em Limeira, onde eu estou agora fazendo essa live aqui para vocês. O horário é de segunda a sexta, das 8 às 18, ok? Aqui não tem plantão, pelo menos por enquanto, né, produção? O convite para seguir a gente aqui na Nice, nas redes sociais. Então temos o Face, o YouTube, o Twitter e o Instagram. Então se inscrevam lá, sigam a gente nas redes sociais, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao conteúdo dessa live, ela está chegando já ao final, ok? Mas você pode deixar lá nos comentários, e aí posteriormente nós vamos acessando isso e respondendo vocês lá também, ok? Por hora é isso, né, produção? Muito obrigado à audiência de cada um de vocês. Lembre-se, ative as notificações e não percam o conteúdo da próxima live. A gente está sempre com conteúdo novo aqui para você.